Olá pessoal, como é que vão? Dessa vez eu optei por fazer um vídeo tratando de um tema que muitas vezes acaba sendo negligenciado no campo da química computacional. É o estudo de análise conformacional. Análise conformacional é uma coisa que eu mesmo lido muito pouco no meu dia a dia. Isso porque, como eu trabalho com uma química do estado sólido, as moléculas que eu recebo para trabalhar já vêm com as posições dos átomos pré-estabelecidas, porque as estruturas são determinadas através de difração de raio-x. Então, a minha molécula, fora os hidrogênios, já tem para mim as posições corretas dos átomos. Mas eu sei que isso não é o que acontece para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas trabalha tendo que desenhar manualmente as moléculas com as quais elas vão trabalhar, e a partir desse modelo desenhado manualmente, elas seguem com o trabalho de química computacional. Só que, quando você faz esse tipo de coisa, você acaba se deparando com um problema que é preciso ser levado em consideração antes de começar o seu cálculo. E esse problema é: será que a estrutura que você desenhou manualmente é boa o suficiente para que você comece a fazer seu cálculo? Será que a sua estrutura desenhada manualmente não leva você a um resultado errado no fim das contas? Já vou explicar o que é que isso significa. E a história, pelo menos a história que me envolve, começou porque recentemente, numa das poucas vezes na minha carreira como químico computacional, eu precisei trabalhar com uma reação que era orgânica, uma reação apenas com compostos orgânicos, e acabei me deparando com o dilema de começar a fazer a reação, o estudo da reação que eu pretendia obter algum dado, começar essa reação de forma correta. O problema era que a estrutura, as estruturas com as quais eu estava trabalhando, poderiam ser desenhadas de várias formas. Ou seja, era possível que eu tivesse vários conformeros e eu precisava começar o cálculo com o conformero correto, senão eu obteria as energias erradas e, consequentemente, o meu resultado não faria muito sentido. Então, por que a análise conformacional é importante? Vamos supor que você começa desenhando uma estrutura muito simples, como o etano. Vou mudar o modo do ponteiro para que eu possa fazer alguns rabiscos aqui. Fazer o desenho da molécula do etano é muito simples. E nesse caso, não importa qual forma você use para desenhar, qual posição você termine colocando as suas metilas conectadas uma na outra, o software consegue sempre chegar a um mínimo de energia. Você literalmente não tem como errar quando você está lidando com um caso tão simples assim. Existe apenas uma ligação carbono-carbono que pode se rotacionar, permitindo que esses hidrogênios assumam diversas posições. Mas, como eu disse, qualquer forma que você termine com as posições dos hidrogênios no seu etano, o software vai conseguir chegar no seu mínimo de energia. Ele determina esse mínimo de energia através de uma análise de gradiente. Essa análise de gradiente usa um conceito muito parecido com o que a gente aprende lá no cálculo 1, em que a gente tem uma curva e nós vamos avaliando a inclinação dos ângulos formados por retas tangentes a essa curva. Quando a inclinação chega a zero, aqui no mínimo de energia, o software pensa, acha que cheguei na menor energia possível para essa otimização. E ele determina isso avaliando se a inclinação da reta começa a aumentar depois. Então, se a inclinação da reta
vem caindo, 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 até chegar a zero no mínimo de energia, e depois começa a aumentar novamente, o software sabe que pela análise do gradiente ele alcançou um mínimo de energia. E no caso do etano, isso é muito simples, como dá para ver, porque não é possível desenhar uma configuração muito complicada para o etano, porque é uma estrutura muito simples. Apenas pode ter um tipo de rotação acontecendo aqui. Então, isso é fácil para o nosso software acabar fazendo a otimização geométrica. Mas passando para um caso um pouco mais complexo, como o butano, essa é uma molécula que tem a possibilidade de rotacionar em outras ligações também. Essa ligação pode rotacionar, essa pode e essa também pode. Então, esse é um caso que é um pouco mais parecido com o que acontece com as moléculas reais, que podem ter várias ligações móveis. Se eu começo com esse desenho manual do butano, o software vai fazer uma otimização geométrica que vai me levar a esse mínimo de energia. E se eu começar com esse desenho do butano, o software pode me levar tanto para esse mínimo de energia quanto para esse mínimo de energia aqui. Tudo vai depender de pequenas variações que eu acabar fazendo nessa molécula, o que vai fazer com que o software penda para um lado ou para o outro. Mas o meu ponto é que o software, como ele faz uma análise de gradiente para obter a otimização geométrica, ele pode avaliar as retas tangentes a essa curva de energia e chegar à conclusão de que essa é a estrutura otimizada, de que essa é a estrutura ótima. Isso é o que nós chamamos de um mínimo local de energia. Mas o fato é que o software não tem como saber que esse mínimo de energia não é o melhor possível, e sim esse aqui seria o melhor possível. Quando o software perceber que a reta tangente chegou a uma inclinação igual a zero e que depois a inclinação volta a aumentar, ele vai parar o cálculo e dizer: ok, esse aqui é o ponto mínimo de energia e essa é a estrutura otimizada. Ele não vai passar desse mínimo aqui para esse, porque ele acha que ele já convergiu. Então, o que eu quero dizer com essa falação toda é que se eu começo com essa estrutura, ou se eu começo com essa estrutura aqui desenhada manualmente, vai sim determinar o resultado final do meu cálculo, porque eu posso simplesmente não ter a melhor energia possível. Eu posso cair no mínimo local em vez de cair no mínimo global, e a otimização geométrica não consegue diferenciar para você para qual mínimo ela está indo. Para ela, achou o mínimo, parou o cálculo, é isso aí, o resultado desejado já foi obtido. E aí você, com toda a confiança do mundo, continua fazendo seus cálculos e acha que obteve um bom resultado, quando na verdade o seu resultado não vai condizer com o experimental que você está analisando. Então, como é que eu posso determinar se eu estou começando com a melhor estrutura possível? Essa determinação só pode ser feita através de um estudo dos conformers, uma análise conformacional da sua molécula. E se a sua molécula tem ligações que podem se rotacionar, provavelmente você precisa fazer uma análise conformacional antes, a menos que você já comece de uma estrutura que você sabe e está correta. Mas desenhos feitos manualmente dificilmente têm esse tipo de característica. Você sempre tem que fazer uma análise conformacional se a sua estrutura pedir, para que você tenha certeza de que aí sim seu cálculo vai te dar o resultado que você está esperando. Deixa eu voltar o ponteiro do mouse para o que era antes. Ok.
Procedimento no Orca 4.1 é bem simples. E eu falei Orca 4.1 porque análise conformacional, do jeito que eu vou mostrar, só é possível ser feita no Orca 4.1 para cima. Vamos começar desenhando uma estrutura de teste para o nosso trabalho. Eu vou usar o software Maestro, que é gratuito para uso acadêmico. Você pode baixar ele gratuitamente no site da Schrödinger, e eles disponibilizam o software para que você possa baixar desde que você tenha uma conta de e-mail acadêmico. Então, vamos lá. Vou começar desenhando uma estrutura aqui no 2D Sketcher. Vou começar fazendo um anel aromático. Eu vou tentar fazer uma estrutura um pouco mais complexa para que a gente tenha casos para estudar. Vou colocar aqui mais um anel. E vou colocar aqui um anel de 5 membros. Chegar para cá. Vou colocar oxigênios ligando esses anéis. Essa molécula eu estou inventando agora, tá? Então não existe mesmo um método nessa loucura aqui. E eu acho que isso já é bom o suficiente. Vou colocar também um bromo aqui, uma estrutura volumosa. Então, essa estrutura, ela é uma estrutura um pouco complicada, um pouco complexa, até porque ela pode rotacionar em várias ligações. Eu vou salvar a estrutura. O maestro, ele vai tentar otimizar a estrutura para mim, ele faz o melhor possível, né? Dentro das possibilidades dele. E o resultado final é essa estrutura aqui. Mas será que essa estrutura é uma estrutura otimizada? Será que essa configuração que o maestro me propõe é realmente a melhor configuração possível para essa minha molécula inventada agora? Ou será que a análise conformacional vai me mostrar que, na verdade, outra possibilidade é a que funciona e essa estrutura não tem uma energia otimizada? Eu sei que esse é um caso complicado porque essa estrutura parece que tem pernas e braços, então eu sei que muitas possibilidades de conformer podem ser tiradas dela. Eu vou salvar essa estrutura, exportar, salvar na área de trabalho para aumentar a bagunça da minha área de trabalho. Testeconf.xyz e vou usar essa estrutura XYZ como base para minha análise conformacional feita no Orca. Pronto, voltei. Eu pulei algumas etapas porque acho que nesse ponto do nosso trabalho, tantos vídeos que vocês já assistiram, ou se esse é seu primeiro vídeo, veja algum dos vídeos anteriores sobre como gerar um input do Orca. A gente sempre faz a geração do input utilizando Avogadro e depois alterando ele na mão. Só que nesse caso, o input para gerar a análise conformacional, ele é um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados a fazer no Orca. Porque tem a palavra-chave nova confscript. E você não precisa determinar, por exemplo, uma base auxiliar, nem qual é o funcional que você vai usar. Nada disso. Isso aqui é um programinha à parte que faz parte do Orca e que você vai usar para gerar aí o seu workflow de análise computacional. Mas aqui eu tenho as coordenadas da minha molécula.
coordenada XYZ sem carga com multiplicidade 1, como a gente está acostumado a fazer em todos os inputs do Orca. Não se preocupem que nós vamos ver em detalhes essa estrutura. Só quero lembrar que essas coordenadas XYZ aqui são da mesma molécula que eu acabei de salvar aqui no meu desktop. Cadê a molécula que eu salvei? Aqui. É a mesma molécula das coordenadas XYZ. Eu apenas copiei as coordenadas e coloquei lá no meu arquivo de input do Orca. E agora nós vamos olhar o input passo a passo. Então, vamos lá. Só para lembrar, uma notícia triste é a análise conformacional, como nós vamos fazer agora, não está disponível no Windows. Então, para você fazer esse procedimento que você vai ver agora, você precisa ter uma versão do Orca rodando no Mac ou você precisa ter uma versão do Orca rodando no Linux, tá? É triste, mas os desenvolvedores do Orca prometeram que em breve esse script também vai estar disponível para quem usa o Windows. Então, no momento desse vídeo, o procedimento de análise conformacional no Windows não está funcionando. Ok? Então, rode no Linux ou rode no Mac. A análise conformacional no Orca ela é baseada no método semi-empírico GFN-XTB. É um método semi-empírico que funciona muito bem até para metais de transição e que foi publicado pelo professor Stefan Grime no ano de 2017. Esse cara realmente está em todas. É um químico computacional muito ativo e que tem um trabalho que acaba impactando muito o meu trabalho e eu sei que acaba impactando muito o trabalho de outros químicos também, porque ele está por trás de praticamente todos os campos da química computacional que eu considero interessante. Então, o que ele faz acaba me influenciando muito. Nesse caso, a gente vai tratar do método semi-empírico que ele criou sendo aplicado na análise conformacional utilizando o Orca. Vamos olhar o nosso arquivo de input. O arquivo de input ele é bastante simples. Você vai estranhar um pouco que você não usa um funcional, nem uma base e nem uma base auxiliar, porque isso se trata de um workflow. Quando você chama a palavra-chave confscript, como você está vendo aqui, você já está dizendo para o Orca que você está iniciando o procedimento de análise conformacional. Então ele vai trazer para você o funcional XTB com a base recomendada, com a temperatura certa, tudo para fazer com que o procedimento funcione sozinho, sem você ter que se preocupar muito. Na próxima seção do input, eu usei porcentagem base e disse um nome, confórmero. Quando você usa porcentagem base, você pode fazer com que o Orca gere arquivos com o nome que você quiser. Então, o que eu estou fazendo aqui é dizendo para o Orca que os resultados desse cálculo devem ser salvos com o nome confórmero. E aí ele coloca a extensão que ele quiser. Né? Vai ser confórmero não sei o que lá, ponto .xyz, confórmero não sei o que lá, ponto .out. Eu quero que ele salve os resultados desse cálculo com o nome confórmero. Então eu preciso colocar aqui o bloco %base. Base é de base name, né? Nome base. Então, basicamente é só um jeito de falar para o Orca que tudo que ele calcular, ele deve cuspir nos arquivos com o nome confórmero na frente. Agora você passa para o bloco confscript. O bloco confscript permite que você gerencie alguns parâmetros da sua otimização geométrica. No optlev, que é a primeira opção do bloco confscript, eu estou dizendo para ele qual é o rigor que eu quero que seja aplicado na análise conformacional da minha estrutura.
Eu optei por utilizar very tight, que significa um alto rigor na hora de fazer essa análise. Mas você tem disponível outras palavras-chave, como loose, que é frouxo, normal, tight ou very tight. Então, quanto mais precisão você quiser na sua análise conformacional, você pode definir isso com essas palavras-chave, desde que você saiba que a palavra-chave que você escolhe também vai definir o tempo que o software vai ficar rodando. Quanto mais rigoroso você for, mais tempo você vai passar rodando sua análise conformacional. A próxima palavra-chave para ajustar um parâmetro do CompScript é print_xyz. Eu digo aqui que quero que cada conformer seja salvo como um arquivo XYZ separado. Então, se ele achar 20 conformers possíveis, ele vai salvar cada um em um arquivo XYZ à parte, e assim eu vou poder olhar cada um deles individualmente. A próxima palavra-chave, parallel for, diz para mim rodar esse cálculo em paralelo, utilizando 4 núcleos do meu processador. Ou seja, vou rodar aí utilizando os 4 núcleos, 8 núcleos se meu computador tiver, 12 núcleos e daí para frente. Isso vai influenciar muito na rapidez com que o cálculo é executado. E a palavra-chave threads, que está igual a 1, diz a quantidade de trabalhos que serão rodados por cada núcleo do processador. Eu estou dizendo aqui para rodar em 4 núcleos e deixei 1 porque quero que cada núcleo rode apenas um trabalho. Hoje em dia, os processadores conseguem fazer o chamado multithreading, permite com que cada núcleo faça mais do que um trabalho simultaneamente, mas no meu caso eu não quero sobrecarregar meu computador, porque esse cálculo eu rodei no meu notebook particular. Então eu quero que ele rode 4 processos, cada um com um trabalho. Outra palavra-chave interessante é a GBSA, onde você pode determinar o tipo de solvente que você quer utilizar na sua análise conformacional. Obviamente você pode colocar nenhum solvente, ou obviamente você pode escolher o solvente que você quiser. Para a lista de solventes, você pode olhar no manual do Orca, que tem lá dizendo quais são os solventes possíveis de você utilizar. E GBSA é uma sigla para Generalized Born Surface Accessible. É um método para aplicar solvente que é mais simples do que o Cosmo e o CPCM. Então você não deve esperar grande acurácia desse solvente. Ele é apenas uma melhorada geral na sua análise conformacional, sabendo que você, de certa forma, está aproximando o uso de solvente durante a sua análise. E o resto são as partes do input que a gente já conhece com as coordenadas x, y, z. Eu quero mostrar para vocês também que aqui eu comentei uma palavra-chave NMR, isso porque foi descoberto, esse módulo, inicialmente ele consegue fazer uma análise de RMN semi-empírica também. Ele consegue comparar os conformeros utilizando RMN, mas foi descoberto que essa análise de RMN não estava funcionando bem. Então, na próxima versão do Orca, já vai ser possível rodar a análise conformacional com a análise de rotâmeros também, utilizando RMN, mas por enquanto não funciona, tá? Você obteria resultados que não são os mais confiáveis possível. E talvez você acabasse se enganando na sua interpretação. De resto, o input é exatamente como a gente viu antes, as coordenadas colocadas aqui dentro do bloco XYZ. Ok? Como eu disse, isso não funciona no Windows. Se eu tentar rodar esse cálculo no Windows, eu obtenho uma mensagem de erro. Na hora o cálculo morre e ele diz que o ANMR não está disponível para Windows, então parando o cálculo atual. Mas o que eu fiz? Eu rodei o cálculo no Linux
e trouxe os resultados para que nós possamos ver. Aqui são todos os resultados que foram gerados pelo Linux. Vamos lá ver o nosso arquivo de output. O arquivo de output é muito bem organizadinho, como já é o tradicional do Orca. E ele começa a análise de conformers fazendo várias iterações, várias tentativas de rotação ao longo das ligações, utilizando lá o método semi-empírico do professor Grime. Mas o final, é claro, é o mais importante. Aqui ele está listando para mim todos os conformers possíveis que ele encontrou. Essas numerações que vão de 1 até 118 dizem para mim que ele achou 118 conformers possíveis para a minha molécula inventada lá, que eu desenhei e mandei que ele fizesse a análise. E logo abaixo ele dá para mim os conformers que são únicos, porque vários desses conformers aqui, eles são na verdade repetições da mesma molécula. Então ele acaba analisando alguns parâmetros para determinar se um conformer é uma repetição ou se ele é um conformer que tem uma energia única. Deixa eu achar aqui quais são os critérios que ele usa. Tá. Ó, ele usa essa root mean square deviation para tentar determinar se a geometria da molécula é a mesma. Ou seja, ele vê se a molécula tiver 0,25 angstroms de diferença de uma para outra, ele começa a considerar que a molécula é única. Ele também faz uma análise de energia de uma molécula para outra. Ele diz que até 6 angstroms de uma para outra, a molécula pode ser considerada como a mesma molécula energeticamente. Então, ele acaba juntando vários critérios de comparação de uma molécula para outra. Ele vê se as coordenadas x, y, z são muito parecidas. E ele vê se as energias são muito parecidas. Se as coordenadas x, y, z são muito parecidas e se as energias são muito parecidas, então a molécula é a mesma. E aquilo que a gente viu anteriormente, aqui em cima, são as janelas que ele está usando para considerar esses critérios de comparação. No final, a gente tem as moléculas que são consideradas únicas. Então ele achou 118 conformers, mas desses 118, apenas 76 são, na verdade, moléculas únicas. E aqui eles estão organizados em energia relativa, que é o melhor jeito de você fazer uma análise conformacional. A molécula mais estável, que é a molécula número 1, ela recebe uma energia comparativa chamada de zero. Então, todas as outras moléculas são comparadas com ela, porque ela é a mais estável de todas. Já que todas as outras são mais instáveis, você pode fazer um ranqueamento delas por ordem de aumento de energia. Tá? Então, o conformer mais estável começa com energia zero. O segundo mais estável, ele tem 0,82 quilocalorias de energia a mais, em comparação com a mais estável aqui em cima, e daí por diante. O terceiro mais estável tem 0,156 quilocalorias a mais, e daí por diante até que você obtenha aqui a molécula mais instável possível com 5,839 quilocalorias a mais de energia. Todas essas estruturas, todos esses conformers foram salvos aqui, cada um no seu próprio arquivo XYZ, e o melhor de todos é salvo repetido aqui outra vez no conformer.best, ou seja, o melhor possível. Eu vou abrir para que nós possamos dar uma olhada. Então, a melhor conformação possível para essa minha estrutura
na verdade é essa aqui, de acordo com a análise do Orca. Essa estrutura se parece com a que o maestro propôs? Essa é a estrutura proposta pelo maestro. Essa é a estrutura que acabou sendo o conformero mais estável. Ou seja, a análise conformacional provou para mim que a minha estrutura inicial ela não era a melhor possível e, muito provavelmente, se eu fizesse uma otimização geométrica dessa estrutura aqui, o software não ia conseguir adivinhar que ele tinha que chegar nesse resultado aqui para aí sim fazer uma otimização geométrica da estrutura. Ele teria começado da estrutura errada e provavelmente chegaria num resultado que também é errado. Esse cálculo, como eu escolhi uma estrutura que é bastante complexa, ele levou 43 minutos e 36 segundos. É bastante tempo de cálculo, levando-se em conta que nós utilizamos um método semi-empírico, mas eu também exagerei de propósito, fazendo uma estrutura bastante complicada. Então lembre disso, quanto mais complicada a sua estrutura, quanto mais ligações rotacionais você tiver, mais o seu cálculo vai demorar, mas você vai acabar obtendo resultados que são muito legais e o Orca é gentil o suficiente para preparar o output para a gente, de forma que a gente consiga entender exatamente quantos conformeros são, quais eles são e como fica a energia desses conformeros comparada com o nosso mais estável ali. Então, vocês poderiam muito facilmente plotar a energia relativa de um para o outro. Acho que isso finaliza, então, o nosso vídeo sobre análise conformacional. Como sempre, se vocês tiverem dúvidas, podem entrar em contato comigo nos comentários do vídeo e eu vejo vocês na nossa próxima tentativa de vídeo sobre química computacional. Até lá!